Bom dia! Bom dia, Rotep, Paloma! Oi, Aline! Bem-vinda! Que bom vocês aqui. Vocês me ouvem bem? Conseguem me ver bem? Como está o áudio? Professor Renato Nogueira já aqui conosco. Só aguardar mais um pouquinho para as pessoas irem chegando. Bom dia, professor Renato Nogueira. Vocês me ouvem bem? Me veem bem também? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Que bom vocês aqui. Estou me familiarizando com a ferramenta. É a primeira vez que eu faço uma live. Toda semana vai acontecer uma live aqui no Baobazinho. Essa é a primeira. Sempre com um convidado, uma convidada. E hoje, primeira live com o professor Renato Nogueira. Ele já está aqui. Já vou chamá-lo. Vamos aguardar só mais um pouquinho para que mais pessoas entrem. Será uma conversa, então vocês podem enviar as perguntas, podem participar do bate-papo. Deixa eu convidar o professor. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. Oi, Nina, bom dia! Ó, Minas Gerais na área. Professor Renato Nogueira, Olá, bem-vindo. bom dia, como vão? Tudo bom? Como estão? Não sei se aqui fica melhor assim, melhor, pior. Melhor em pé, né? Em pé o áudio aqui, que dá uma questão para segurar. Tem que segurar aqui. Não fica. Deixa eu ver se dá para ficar aqui. Me ouve bem? Ouço Consegue me sim. ver bem também? Sim, sim. Ai, ótimo também. Então, as pessoas estão chegando aos pouquinhos. Como estão aí? Acho que a gente Acordaram? pode. Sim, Acordo cedo só todo acordou dia. cedo, o pessoal acordou cedo, né? Aí, Eu acordo cedo todos os dias, mas eu tenho dormido bem tarde, bem tarde. esse tempo de quarentena é muito comum, né? O pessoal dorme mais tarde mesmo. Muito trabalho também, assim, porque tem que produzir, né? O ritmo não Produzir, para. descansar, né? Fazer outras coisas, né? Ou assistir uma série, alguma coisa, porque ó, momento, né, atípico, né, de quarentena, não é nada fácil. Olha, a professora Nina Caetano, lá da UFOP, falando contigo, ó. Ei, Renato, prazer em vê-lo. Olá, Samara aí, gente aí conhecida aí, bom dia. Pessoal que acordou Aline mais cedo um pouco aí. Borges, bem-vinda, Aline, bem-vinda, Thaís. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, vamos começar nosso bate-papo? Vamos começar a falar um pouco aí, ouvir um pouco e primeiro agradecer muito, né, pelo convite e saber que a primeira live aí, a live das quartas, não, da terça, tem um baúbazinho às sextas que faz, né, que faz a chamada e Olhagem. às terças-feiras É. fazendo aí a live. Bacana nesse horário aí. Nem esperava aí, ó. Tem uma galera aí seguindo aí, ó. Aí, ó. É, que 40 bom. pessoas. 40 pessoas, legal. Então, eu vou me apresentar rapidamente.
Aí em seguida você se apresenta também? Tá, Pode ser? pode ser. Então, mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Juliana Correia, eu sou jornalista, sou arte educadora, mediadora de leitura, trabalho com contação de histórias. Criei o Baobazinho em 2013, que é um projeto que alia memória, arte e educação a partir dos contos da tradição oral africana e da diáspora negra. Eu já conhecia o professor Renato dos artigos que ele publica, das aulas, das palestras que ele realiza, mas eu tive a honra de ser orientanda dele também no mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E é uma pessoa enfim, eu tenho como inspiração, que eu tenho como referência, e para mim é uma honra, é um prazer muito grande bater esse papo com ele aqui no Balubazinho. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite, viu, professor? Eu que Fica à agradeço, vontade, se apresente, por favor. eu que agradeço, tá? Muito obrigado pelo convite. Tenho acompanhado o trabalho da Juliana há algum tempo, né? Estive na banca de mestrado, orientei, né? Ajudei o processo um pouquinho, né? Desorientei, como eu digo. E na especialização, participei da sua banca também de especialização na Foi no IFRJ. IFRJ. Então, muito Isso. positivo, muito bom ter participado lá também. Então, de lá conheci, depois já foi, prestou o mestrado e fez mestrado conosco lá no grupo, lá participou com a gente do grupo de pesquisa, muito bom. Então, é um pouco isso que eu tenho feito, assim, sou professor, pesquiso o campo das infâncias, artes, educação, minha formação na área de filosofia da educação, política e arte, são as coisas que eu transito, e eu tenho transitado em disciplinas hoje cada vez mais como história e cultura brasileira, africana e também história dos povos indígenas também. E tem outras coisas que eu faço também, que é escrever ficção para criança. Então, tanto em várias linguagens, tanto na literatura, como também tem experiência para dramaturgia, assim, peça de teatro e filmes como roteirista, e tenho produzido um filme de desenho animado, que todos com os personagens da Dani Nilo. São personagens que têm andado aí na ficção. Então, um pouco isso aí que eu tive. E quero bater papo, ouvir também com essas pessoas que estão aí participando, o que eu Sim. posso dizer num momento como esse. O que a gente tem a dizer? Eu tenho uma primeira pergunta. Hum, Eu queria que você dissesse para a gente o que é a afroperspectividade, como é que ela surge, por que que ela surge. Então, a perspectividade é, na verdade, uma coletânea de reflexões, inflexões teóricas. Ela se inspira muito na afrocentricidade, uma leitura um pouco reterritorializada da afrocentricidade, uma forma de abordagem, não é exatamente um corpo teórico, mas é uma maneira de fazer as coisas, uma forma de se posicionar academicamente, e que ela procura dialogar com o pensamento de povos originários no território da América Latina, no território brasileiro. A afroperspectividade, ela então, nesse sentido, mais do que uma teoria, ela é uma forma de abordar, uma tentativa metodológica de pensar as coisas. A afroperspectividade é, de alguma maneira, um tipo de movimento criancista, um movimento também que tem nos seus germes pessoas que se interessam pelos estudos das infâncias. O nome aparece publicado pela primeira vez em 2013, 14. Então aparece um texto que, assim, oficialmente publicado num livro que é o Sambo Logo Penso, que o Wallace Lopes organizou. Eu idealizei junto, estava junto, né, o Marcelo Moraes, uma galera muito boa. E um pouco, algum tempo antes, paralelamente, mesma época, saiu o livro Ensino de Filosofia das 639, que aparece também esse termo. Sendo que o primeiro texto é um artigo de 2010 para 2011, na virada de 2010 para 11, fazendo quase 10 anos, chama Denegrindo a Filosofia. Ali aparece a expressão, usa essa expressão, a perspectividade, para poder falar de uma maneira de fazer filosofia, a partir de um repertório africano. Então, um pouco isso. E hoje, talvez mais um movimento criancista, uma tentativa de pensar infâncias,
pensar várias infâncias, pensar a infância na sua pluralidade. Talvez seja um pouco isso. Sim. Chegaram umas perguntas aqui Uhum. e a primeira delas é da Gabi Souza, lá de Marechal Hermes. Ela pede para você falar um pouco mais da concepção de oralitura. Ela Então, diz que é um Gabi, conceito seu. Gabi, então, obrigado, Gabi. Ficarei honrado, não conceito meu, Oralitura nos excede, nos ultrapassa. Primeiro, saudar Marechal Hermes, aí, um bairro muito querido, um bairro que eu sempre passei por Marechal, sempre tive por Marechal Hermes. Sou nascido e criado em Oswaldo Cruz, onde morei 22 anos seguidos, né, da minha vida. Então, fico muito feliz aí, Marechal Bento Ribeiro, essa região toda, Madureira. Então, a oralitura tem Pius Irimu. Diria que talvez seja uma grande figura, um linguista ugandense, que vai falar de oralitura para dizer que a oralitura tem o mesmo status que a literatura. É um corpo de textos orais que passa pela tradição. É como se fosse uma biblioteca, tem a literatura a respeito de um tema como ficção, como filosofia, pedagogia, tem literatura da área. Oralitura é um corpo de textos que passa oralmente de uma para outra pessoa dentro de uma tradição iniciática específica. Então, por exemplo, a oralitura griot, que é quando pessoas de uma tradição griot, elas recebem uma história, uma narrativa e passam aquilo adiante. A oralitura em coisas como o candomblé, como a umbanda, que não tem um corpo escrito, mas tem uma oralitura, ou seja, aquele ensinamento oral, ele tem uma consistência, é como se fosse um livro realmente. Então, mais ou menos isso. A oralitura é uma maneira da oralidade, do texto oral, ele passar e ele tem uma consistência. Ele não é alguma coisa que é dita de uma forma hoje e de outra amanhã. Tá? Então, tem o mesmo equivalente, essa ideia do Pius Irimu e de outros autores, o Achongo, também, que trabalham com essa categoria oralitura. Então, ela não que ela rivalize com a oralidade, mas ela tem uma consistência mais teórica, ou seja, um corpo de textos na oralitura, por exemplo, a espiritualidade, onde eu vou coletar isso. Então, tem uma tradição específica que vem, por exemplo, de uma casa religiosa. Nessa oralitura se diz, por exemplo, que assim tem certas formas da gente abordar a nossa relação com Oxóssi, por exemplo. Então não é uma palavra que vai ao vento, ela tem um corpo, como fosse um texto. Ou seja, assim como algumas religiões, elas têm literatura, então você tem um texto escrito físico, um registro físico. A oralitura é um registro à parte da oralidade. E algumas pessoas são responsáveis por manter esse texto, essa palavra viva e circulando. Mais ou menos isso. Tem alguns textos legais sobre isso, explicando oralitura, discutindo linguística, nessa perspectiva. São os tradicionalistas, né? Pode se chamar de tradicionalistas, esses responsáveis, esses guardiões dessas memórias, né? Isso passa Uhum. muito pelo corpo também, né? Pelo movimento Passa também, corporal, também. pelo gestual, não é isso? Uhum. Passa também, Certo. porque tem muito a ver com essa coisa mesmo de ter um texto, ter uma palavra que ela é passada com uma precisão específica. Então tem que ter uma precisão para que essa palavra seja repassada. É aquilo que o Ampatebá, um tradicionalista, né, que o povo bambara, ele vai dizer justamente isso, né, como é que essas coisas vão passando, ele tem que dizer aquilo da mesma forma que aprendeu. Então, ainda que tenha uma modificação, pode ter uma vírgula ou outra, essa vírgula nunca modifica o texto. É como se fosse a mesma vírgula. Tem um pouco essa ideia. Não sei se para a Gabi foi legal, Gabi. Deu para ajudar um pouco nessa discussão da oralitura. Aí a Gabi perguntou. Ela colocou um monte de coraçãozinho aqui, agora eu não vi mais. Chegou uma pergunta agora da Camila Reis, professora Camila Reis. Deixa eu Hum, localizar aqui. O mercado de trabalho na área da educação voltada para relações étnico-raciais é uma área de fácil acesso ou é uma área que ainda deve ser mais desenvolvida? então, tem grupos, né, que têm discutido relações raciais há muito tempo. Tem grupos que têm discutido antirracismo há muito tempo.
tem grupos que são culturalistas, que discutem cultura africana, que discutem africanidade, grupos que transitam entre uma coisa e outra. E essa discussão das relações étnico-raciais, a educação para relações étnico-raciais, é feita há muito tempo. A gente pensasse, por exemplo, no início do século XX, tem Pretestado Silva, tem muita gente fazendo coisa. Tinha as escolas para as crianças pretas lá no início do século XX, tinha movimentos para isso. Sendo que, de 2003 para cá, tem algumas questões que estão de ordem institucional legal, porque o Estado brasileiro assume que existe racismo, isso antes, já no Fernando Henrique Cardoso, então tem a Fundação Palmares. No governo seguinte, o governo Lula tem a assinatura de uma lei que altera a LDB, ela vai percorrendo várias instâncias, a se tornar orientações, se tornar, tornar diretrizes específicas. Isso faz com que exista assim, um mercado, a gente pode falar assim, para a educação das relações étnico-raciais. Esse mercado fica muito em alta em algumas épocas do ano, como, por exemplo, novembro. Novembro é uma época do ano que tem muito mais gente que faz isso, ou que faz não com tanta frequência, que acaba aparecendo mais, porque tem mais convites para fazer palestra, para publicar coisas, para eventos, para atividades. É como se fosse uma época do ano que isso é muito mais vivido. Ou seja, então eu diria que é um mercado que ele pode ser mais desenvolvido, sem dúvida nenhuma. Se a gente pensar sobre essa nomenclatura mercado, oportunidade de trabalho para pessoas da área da educação, sim, isso cresceu, mas o potencial de crescimento ainda é grande. Só que isso depende das conjunturas políticas também. Algumas conjunturas políticas é mais fácil, em outras isso é mais difícil. Então a gente vai esperar até o final desse ano como as coisas vão ficar, porque tem vários fatores, né, como a pandemia, confinamento social, um governo que é de direita à extrema direita. Só que de qualquer maneira o mercado cresceu sim e pode crescer mais. Essa pergunta, agora entrando na questão das leis mesmo mencionadas agora, eu tenho uma outra questão, Uhum, que é a partir da promulgação da Lei Federal 10.639 de 2003, que muita gente aqui já deve conhecer, mas para quem não conhece, é a lei que tornou obrigatória a inclusão do ensino de História da África e da luta do povo negro no Brasil no currículo, a inclusão no currículo escolar de toda a rede. E depois, em 2008, passa para 11.645, porque uhum, inclui também a obrigatoriedade, a inclusão, né, do ensino de história e culturas indígenas. perfeito. E aí o mercado editorial, ele se interessa, então, a partir desse momento específico, desses momentos específicos, 2003, 2008, ele se interessa por começar a publicar essas narrativas, né? As histórias desses povos, né? As narrativas Sim. negras e indígenas. Apesar disso, por que a gente ainda precisa atentar para a autoria dessas obras? Então, o mercado editorial começa a publicar. Uhum, Mas né? quem é que está publicando? O que a gente está comprando, lendo, compartilhando, fazendo circular, inclusive entre nossas crianças, né? Por que a autoria é também importante para a gente ficar atento à autoria dessas obras? É porque isso é uma coisa importante. Eu lembro da Fernanda Felisberto, que é uma amiga de longa data e que é uma pessoa da área de letras, né? De literatura, e que tem uma pesquisa, uma discussão sobre o mercado editorial. Que eu acho que ela, por exemplo, lembrar aqui de bate-papos que eu tive com ela. A questão da autoria, ela é importante por vários fatores. Um deles é que, historicamente, tem uma rasura de autoria negra. Ou seja, tem um certo tipo de rasura, de apagamento, invisibilidade, que tem relação direta com quem é o autor, quem é o responsável por essa narrativa. Então, como as vozes negras foram caladas durante muito tempo, então a gente tem hoje muita gente pesquisando, né, autores, muita gente. Então, o Tom Farias, que é um biógrafo da Carolina Maria de Jesus, me falava outro dia sobre Henrique Dias, que é alguém que tem um trabalho de literatura no século XVI. Né? No século XVI ele Olha, escrevia. Então,
tem Maria Firmina, tem gente que fez um trabalho mais de volume. O que é importante, de onde a gente fala em autoria, nesses momentos, a partir de 2003, 2008 para cá? É porque até então circulava talvez com mais intensidade uma fala onde as personagens negras tinham baixa densidade, vamos dizer, dramática. Então você imagina um personagem numa história que ele entre mudo, saia calado e leve um café para um outro personagem que tenha profundidade. Ou seja, eu acho que a literatura, com uma autoria, óbvio que tem muito mais que não é só isso, mas é importantíssimo, tem um lugar de fala que habilita a fazer uma escrevivência. Eu penso que a Conceição Evaristo acerta no sentido maravilhosa, ela é uma grande autora, uma autora que não tem o que dizer, de envergadura, e ela é muito feliz em falar do conceito de escrevivência, ou seja, a possibilidade de que as vivências de relações étnico-raciais, elas não que elas vão dar uma consciência política automaticamente, mas elas possibilitam que a ficção ela tenha essas marcas, tem esses indícios. Ou seja, aquilo que o Kut fala também, o Kut, né, poeta Kut, que faz uma literatura negra, uma poética negra nos seus textos. Então eu vejo que atentar para isso é relevante para saber quem, de onde é qual lugar de fala. Então, que até porque lugar de fala, que é um conceito nas ciências humanas cada vez mais usado, ele pode às vezes também criar confusões para muita gente. Lugar de fala não significa que só mulheres falam sobre mulheres, mulheres brancas sobre mulheres brancas, homens negros sobre homens negros, não quer dizer isso. Lugar de fala quer dizer que a gente sabe de onde as pessoas partem. A sua realidade histórica, social é relevante para isso. Então é importante ver outras realidades históricas na forma de narrar, na forma de escrever também. Isso é importante da autoria. Falei acho muito aí Acho que, nessa. acho que o Pode próprio falar. acesso, né? Porque apesar de haver essa inclinação do mercado editorial para publicar essas narrativas, né, narrativas negras, narrativas indígenas, quantos escritores negros, quantas escritoras negras, quantos escritores e escritoras indígenas já publicaram, Isso é um né? fator. Perfeito. Tem esse ponto também, né? Sim, Enfim, para a gente pensar. E aí, sim, aproveitando sim. esse gancho, tem uma pergunta da Beatriz Carvalho, professora Uhum. Beatriz Carvalho, a Bia. A Bia. Por que Ô, as Bia, tudo bom? escolas, Bia está aí também, por que as escolas insistem em seguir os mesmos cânones brancos, europeus, se temos outros que também retratam a literatura de uma época? Outros Então, escritores, né, que também retratam a literatura de uma época. o que eu penso? Existem escolas e escolas, obviamente, que têm uma orientação canônica que ela está posta, isso não se desfaz de uma hora para outra, e tem a ver com as representações de mundo que a gente tem. Ou seja, as representações de mundo que a gente tem, que são hegemônicas, majoritárias, elas têm uma certa seleção, tem um casting, né? Tem um certo tipo de repertório. Então essas escolas, elas acabam seguindo o que está mais à mão. O que está mais à mão, não no sentido de que o resto não esteja à mão, no sentido que simbolicamente as pessoas têm uma relação com aquilo. Então é muito mais fácil a manutenção de uma ideia patriarcal, racista, etc. Isso está mais à mão. Isso faz parte do nosso imaginário simbólico, nosso simbólico. Então as escolas estão dentro da sociedade e elas, na verdade, elas reproduzem, elas fortalecem, elas intensificam, revitalizam o que é a própria sociedade. Elas não estão fora da sociedade. Se a sociedade é isso, se o audiovisual é isso, se a ficção na literatura é isso, a escola acaba reproduzindo. O que acontece é que tem várias pessoas e algumas instituições que têm atentado para isso e têm procurado variar o seu cardápio. Mas só que a gente já tem um costume, né? Esse costume, o cardápio acaba sendo aquele arroz, né? Às vezes tem feijão, vamos dizer assim, ou então aquilo que já se acostumou a comer. Então não se come muito diferente, no final das contas. É um processo. Então as escolas insistem porque elas fazem parte desse processo e nem sempre a direção, a coordenação pedagógica consegue se organizar
para fazer diferente, porque ela está dentro de uma sociedade que aquilo está automaticamente colocado em dado. Então, por isso tem que parar, refletir, para poder fazer, dar um trabalho mesmo. Tem uma outra pergunta aqui, escriba, Hum. se identifica como escriba. Como Nana e Nilo reflete a abordagem afroperspectivista sobre o ensino na infância? Então, Nani Nilo é um projeto, então faz esse projeto rapidinho, né? É um projeto coletivo, um projeto assim, eu sou autor da marca junto com o Sandro e com a Cris, né? Então, assim, a gente é um projeto multimídia, na verdade, que fala de várias linguagens. Eu sou autor, tenho escrito nos últimos anos com o Nani Nilo, com esses personagens, então foi um processo, né, para chegar. Minha filha tinha 3 anos, a minha filha mais velha tinha 3 anos quando eu lancei o primeiro livro, né, 2012, e foi um processo, Foi a sua né, de pensar inspiração? sobre isso. Minha primeira inspiração foi porque eu nem ia fazer ficção, né? Eu já tinha publicado um livro acadêmico sobre filosofia, tinha publicado artigos num livro acadêmico, e aí a ficção tinha interesse ficcional, mas não era o interesse em fazer ficção para criança, né? Até então. Eu tinha um projeto sobre RPG, voltado para o ensino médio, para o ensino fundamental 2, por exemplo. E só que aí, quando ela nasce, eu falei, pô, Sandro, tem que. Aí veio, sonhei, Nana, Nilo, foi sonhando com aquilo, árvore, para fazer um negócio. E ela é afroperspectivista porque Hernani e Nilo justamente querem trazer visões de mundo africanas, indígenas, quilombolas, justamente isso. Então a perspectiva é africana. É afro, são perspectivas africanas, indígenas, com certeza. E de um modo lúdico, né? A ideia é que seja educação e entretenimento, para a criança se divertir. Não precisa ser pedagogizado. A ideia não é ser pedagogizado. O esforço que a gente faz, que eu faço, não pedagogizar o discurso. Não ser só tipo, faça isso, prescrever ordem, prescrever o tipo, faça dessa maneira, isso, aquilo, ordens morais. A ideia é uma fantasia, com essa fantasia a criança aprende Lúdico, coisa, pensa coisa, ludicamente. sim. Mas sem dúvida, é isso mesmo. A Nilo é um projeto aí, como diz o Wallace Lopes, minha tese, doutorado, ele fala que minha tese é a Nanilo. O Wallace brinca, fala, tua tese é Nanilo, o resto E no resto não. Nilo são três, a coleção no Nilo é composta por 3 livros, não é isso? Sim, sim, até o momento tem E 3 livros. tem isso, é o Que Jogo é Esse? Aprendendo a dividir Ensinando a e dividir, aprendendo a aprendendo a dividir e dividir o na Cidade Cidade, Verde. Cidade Na Cidade Verde, Verde. Isso, perfeitamente. que é o mais Que é o último, recente, né? que é o mais recente. É. Os outros estão esgotados aí para o ano que virão. E temos agora um novo filme que já está rodando aí. Um filme que é Um Dia de Sol e Chuva. E vem um filme novo que é uma versão desse livro na Cidade Verde. Então, um filme novo que é a versão desse livro também. Então, são É, e é coisas muito que a gente tem bacana que feito. no o Nani Nilo na Cidade Verde, inclusive na viagem, porque o Nani e Nilo são irmãos gêmeos, né, que viajam Uhum, na árvore Mulemba uhum. para o futuro e viajam para o passado também, né? Sim, sim. E aqui no Nani Nilo, na Cidade Verde, eles têm acesso às filosofias Ubuntu e Uhum, Tecoporã, não é isso? sim. Isso. Tecoporã é uma filosofia ameríndia, né, Guarani. indígena, É, isso. Guarani, Guarani, povo Guarani. Isso. e Ubuntu dos povos Banto, não é isso? Então, Ubuntu é uma palavra que ela existe em 4 línguas, né? Zulu, Chok, Debele, Swati. Essas 4 línguas têm a palavra Ubuntu. Quer dizer humanidade, na verdade. Sendo que humanidade no sentido de interdependência. Então, alguns povos de Banto, que é um tronco, com vários povos, né? Um tronco linguístico, como a gente fala em latim, né? Povos de língua latina, povos de línguas Banto. Então, aí tem especificamente os Zulus, a língua Swati, Debele e Costa. A palavra Ubuntu existe. E ela tem esse sentido de que a gente é interdependente. Então, a gente nunca consegue estar sozinho. Sempre depende de outra pessoa para alguma coisa, não tem jeito. O tecoporã tem a ver com bem viver. A palavra que ele tem bem viver. Uma forma de levar a vida melhor, que tem a ver com a relação com o meio ambiente. A relação com
aquilo que a gente chamaria natureza, mas é uma relação de entender que a gente também é natureza. Então são ideias, eu acho que muito pertinentes para pensar hoje, né? Pensar o tempo que a gente vive, o momento de crise. Eu lembro da Ailton Krenak. O Krenak fala sobre nós termos, adoecermos o planeta, porque na concepção de vários povos originários, a Terra é um ser vivo, e essa Terra ser vivo, ela, quando se sente mal, ela expulsa o que faz mal para ela. E aí o Krenak fala algo como, por exemplo, tem que expulsar os seres humanos, porque os seres humanos estão fazendo mal para o planeta. Então, isso é bem curioso. Lembrei agora que tem a ver com essa ideia que a gente precisa viver bem junto com os outros, senão ninguém vive bem. Um pouco essa ideia está nos livros, lá, Quanto a está no gente livro. precisa, o quanto a gente precisa se atentar a tudo que essas sociedades têm a nos ensinar, né? Uhum. E também tem aqui o DVD, Naninilo Ah, sim, e os perfeito. Animais. Uhum. Eu não sei se é possível, se está aparecendo bem. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu Aqui tiver o tem 8 DVD aqui, clipes. se eu tiver o DVD por Aqui aqui, tem oito vou. clipes musicais e são músicas Uhum. originais, né? A direção musical é Uhum. do Bapt, né? Do Augusto Bapt. E perfeitamente, falando do meu E amigo também Bapt aí, tem isso aqui. um curta-metragem, Naninilo e o Tempo de Brincar, que também está disponível no YouTube, né, Renato? Está disponível. Está no YouTube, está agora na Rio Filme. A Rio Filme também selecionou alguns filmes e esse filme ficou lá. Esse filme está presente agora na, no site da Rio Filme e está no YouTube, bem fácil de achar. Então, realmente, Augusto Bart, um grande produtor musical, um trabalho maravilhoso. E aí fui forçado, no bom sentido, né, a contribuir e compus junto com o Bart, não parece, mas eu tenho a carteirinha também de compositor por conta da Danilo. Ah, é? É Das que eu sou músicas? compositor junto com a música, Pô, junto com o Bapt, né? O Bapt é um músico, sério. sim, eu Eu tenho conheço o noções de Bapt. flauta doce e 2 acordes no violão. Mas o Bapt é sério, é músico, profissional. A gente foi e trabalhou junto. Trabalhamos junto, fazendo as frases musicais. Um processo muito gostoso. Porque a Então, ideia as era do ilustrações carimbó, do dos... frevo. Sim. As ilustrações dos livros são do Sandro Lopes e a Isso mesmo. direção Do filme é do do Sandro Lopes, audiovisual é do que é do Sandro Sandro. também, e aí você fez o roteiro, né? Você é o Isso. roteirista. E a direção de arte da Cris, Chegou Cris Pereira. A direção de arte é Cris Cris Pereira, Pereira. que é também a sócia aí do. Chegaram mais umas perguntinhas aqui, ó. Carla Rocha, minha irmã. A partir da Hum, Lei 11.645, como o doutor Renato tem vivenciado a descolonização? Ih, acho que travou. picotou o seu, não foi não? Melhorou? Desculpa, Melhorou, melhorou. Então, a melhorou. descolonização é uma questão para mim que é bem complexo mesmo, porque de alguma maneira a gente acaba reinventando a maneira como a gente se relaciona com as coisas. Então, eu vejo que o processo de colonização ele está presente em toda a sociedade, no sistema mundo, ele é muito forte. E que eu entendo por uma forma de pensar colonização, pensar esse fenômeno, tem o Fanon, que é um autor bacana para pensar isso. O Fanon fala sobre uma língua, uma linguagem que a gente aprende. A gente é alfabetizado numa linguagem que tem a ver com a violência. É como se houvesse um vício pela violência. Então, a metrópole, na colônia, ela tem isso. Então, de alguma maneira, a gente precisa combater a colonização, tem muito a ver com combater a linguagem da violência. Tem muito a ver com a possibilidade de outras linguagens de relacionamento social. Ou seja, dentro do contexto da colonização, a única linguagem que era entendida era a linguagem da força. Então, como se criasse um vício no colonizado, assim como naquele que coloniza, em se relacionar de modo brutal, pela brutalidade. Eu lembro de um livro novo, um trabalho novo do Achille Mbembe, que é Brutalismo.
a tradução seria essa, uma palavra um neologismo que ele usa, ficar escrevendo sobre isso agora, brutalismo, que eu acho que tem muito a ver com essa ideia. Então, como é que eu penso, depois da 11.645, a descolonização é que ela é um processo extremamente difícil, não é um processo simples, porque isso não é alguma coisa como uma roupa que a gente coloca e tira. É muito mais profundo. Tem elementos inconscientes nisso. O próprio Fanon, alguém que ele vem da psiquiatria, ele vai ler o Freud, vai ler o Hegel, vai dialogar com isso. Então, descolonizar tem a ver um pouco com a gente procurar prescrutar um pouco, a gente precisa quase que se colocar num certo divã. Então, acho que assim, é como se tivéssemos de colocar a sociedade brasileira num divã. Acho que a 11.645, acho que essas leis, elas são convites para a gente revisitar o nosso imaginário. Revisitar o imaginário que é de colonização, que é de violência, que é de brutalidade, brutalismo. Revisitar isso. Mas o Fanon também acreditava que não dava para resolver essa questão por fora da violência, né? Ele próprio foi um grande revolucionário também, né? Ele participou ativamente das lutas pela independência de vários países africanos, não é isso? Sim, então. O Fanon, ele coloca isso ali no livro dele sobre colonização, ele fala sobre a violência como uma maneira de combater a violência, uma certa dialética, né? Com a violência, combatendo violência, uma certa dialética de produção de uma outra coisa. Então o Fanon escreveu muito pouco, né? Escreveu bastante, mas por pouco tempo. Eu acho que ele Morreu muito cedo, né, é também. 36 anos, morreu muito novo. E tinha uma produção que super interessante, que mesmo assim, produzindo por pouco tempo, um divisor de águas. Então acho que é uma discussão bacana, fora de colonização. Só que eu não sou um desconstrucionista, no sentido que eu não acho que a gente desconstrói exatamente as coisas, né? Eu acredito, eu suponho que a gente ressignifica, que as disputas narrativas se somam, que a gente se reorganiza, mas que as coisas não se constroem, desconstrói com facilidade. Elas vão, elas vêm, elas voltam, elas estão presentes, tem a contradição do humano. Então, acho que descolonização é alguma coisa que é algo que está aí como meta para alguns, ou talvez seja o caso a gente pensar para além da descolonização, para pensar uma superação desse processo, uma ressignificação desse processo. Então, eu diria que lança hipóteses variadas, a Lei 11.645, para a gente pensar sobre isso, que não é uma questão fácil, não. Eu diria que não é fácil. Assim, a gente simplesmente quer se É. descolonizar e se descoloniza nesse aspecto. E é interessante isso da língua e da linguagem, né, que o Fanon traz, porque é muito doido, né? A gente percebeu, todos os países colonizados, a língua mãe é sempre a língua do colonizador, né? A Ah, própria sim, língua portuguesa, aqui no Brasil, quando sim, fala em língua portuguesa, mas está sim. cheio de palavras tupi, cheio de Uhum, palavras africanas, né? uhum, Do, oriundas do tronco banto, né? E também uhum, palavras iorubá, enfim. E como a literatura, inclusive a literatura infantil, pode contribuir uhum, para que a gente expanda esse entendimento, né? Se sim, reconecte, inclusive. Tem mais sim, sim. perguntas aqui. A Aline Borges está perguntando quantas editoras pretas nós temos hoje, se é que temos. Tem algumas, né? A Malê, É, Nandiala, eu não tenho Oriqui, condição, eu não teria condição de responder essa pergunta. Quem foi? Eu sim. agradeço, mas quem Aline pesquisa. Borges. Aline, eu não sei, querida, porque eu não sou um pesquisador do campo do mercado editorial. Talvez a Fernanda Felisberto, que eu conheço mais próxima, seja uma Sim, pessoa interessante para responder, mas não é uma coisa que é do meu investimento intelectual. Então, meus investimentos são realmente mais sobre as interseções entre infância, educação, filosofia. Eu não estudo o mercado assim editorial. Então, agora tem editoras pretas. Não lembro da Nandiala,
me ocorre, mas talvez a Juliana fale melhor do que eu, cite melhor do que eu, de cabeça, de cor. É porque não é uma coisa que eu pesquiso. Então, assim, meus investimentos hoje, eu sou muito mais um criancista que flerta dentro de um escopo filosófico, que procura ferramentas filosóficas para pensar a infância, para pensar com as crianças, e filosofias que são de territórios africanos, de territórios dos povos originários, territórios indígenas. Então, que eu faço mais do ponto de vista acadêmico teórico, me preocupando com metodologia de investigação, sobre educação, sobre a presença das crianças na escola. Agora, eu acho a pergunta muito pertinente, muito importante, né? Quanto editoras pretas, e aí definir o que é essa editora preta, definir os alcances. Obviamente, a editora preta, ela poderia ser só pintar, entre aspas aqui, a Barbie de preto. Então, seria uma editora preta que, na verdade, seria fazer talvez mais do mesmo, mas não é o caso. As editoras pretas que eu vejo por aí, elas procuram, né, que pessoas pretas tomem a palavra. Acho que isso é importante, né, que as palavras circulem sem, né, sem, sem nenhuma interferência. Acho que é um pouco isso. Então, desculpa ter Boa. falado tanto nessa Chegou pergunta, uma, mas pode falar aqui. chegou uma pergunta aqui da Jordana, Uhum. irmãzona lá de Goiás. Como uma educação na afroperspectiva se relaciona com o genocídio do nosso povo? Genocídio do povo preto. Como se relaciona? Então, o que acontece? Acontece que a gente falar de conceitos como genocídio, necropolítica, né, tem uma tecnologia de morte. Eu penso que uma educação perspectivista, a gente pode fazer uma reflexão que na sociedade que a gente vive, é uma sociedade que ela opera por uma lógica de exclusão e extermínio. Então, tem duas lógicas possíveis nessa sociedade. É exterminar aqueles que não são úteis, entre aspas, isso tem um critério racial, e explorar aqueles que têm força de trabalho suficiente para se manter dentro do sistema, para manter o sistema funcionando. Então, em certo sentido, tem aí um mecanismo de exploração, extermínio de várias maneiras que está presente. O que eu penso? A educação, o que ela pode fazer é nos ajudar a refletir, fazer inflexões sobre as coisas. A da educação é um pouco esse. Agora, eu acho que não só a educação afroperspectivista, que eu não diria que existe uma educação afroperspectivista no sentido mais robusto do termo, né? Existe, não tem uma escola afroperspectivista, mas sim, tem escolas que têm perspectivas Oi, africanas, Luan. tem trabalho que faz coisa, né? Por aí que fazem coisa. Então, acho que o papel é refletir sobre isso, é ajudar a criar ferramentas, é ajudar a fomentar políticas públicas. Eu acho que é da ordem do público, não é da ordem do individual. Não é uma ou duas pessoas ou dois projetos que resolvem, mas é politicamente, de modo público, né? É o Estado brasileiro sendo pressionado, sendo convidado a cumprir o seu papel de induzir, de gerenciar a política pública. Então, acho que a educação perspectivista tem esse papel, nos ajudar a formular políticas públicas para um diagnóstico que está aí posto a céu aberto. E tem políticas que elas favorecem o extermínio, a exclusão. Um pouco isso, ou seja, só política pública para enfrentar, só no atacado. Tem uma pergunta aqui da Lívia Ferreira Souza. Comente um pouco, na verdade, não, é uma pergunta assim. Comente um pouco sobre tradição oral africana, com relação direta aos estudos sobre os griots, para a construção da identidade na criança. É mais um pedido, né, de um comentário. Eu até ia trocar mais ideia que ela está pensando sobre isso exatamente, né? Porque assim, quando a gente fala em griot, o que ele fala em griot? Griot é um termo, né? Um termo guarda-chuva, que ele acabou sendo usado para várias figuras, para várias funções
no continente africano. Mas como o Tumani Kouyaté vai dizer bem, o que a gente chama de griot existe só na África do Oeste. Porém, griot é uma palavra que o Alex de Saint-Loup, que usa pela primeira vez, lá no século XVII, a gente pode falar em Djeliba, Djeli, que talvez é a primeira expressão mesmo, e pode falar em Guerrouali, que também são pessoas que fazem atividades do Gigeli. Só que os Gigeli faziam essa atividade e tinham relação com a realeza, com as famílias nobres. Os Guerrouali tinham essa relação com outros setores da população. E aí, em um certo momento, se chamou todo mundo de griot. Há a hipótese que a palavra griot já existia, sim, na África do Oeste. Não é uma invenção do Alex Tandu. Não vou entrar nessa discussão. Agora, como é que isso ajuda para as crianças? Eu acho que ajuda para as crianças a oferecer um repertório variado. Agora, a gente for pensar uma África, o continente africano, como ele é vasto, plural, é importante para a criança situar que griot não era todo mundo, nem todo mundo era griot. Isso sem nenhum problema. Criou uma função específica, herdada de pai para filho. Você nasce numa família griot, você nasce numa família de ferreiro, nasce numa família de tecelão. É Então, linhagem, né? é isso. Tem a linhagem, tem uma tradição, você nasce. Então, para as crianças é bom porque apresenta uma África do passado, do presente, do futuro. Sempre existiu, existe e vai continuar existindo, continuarão existindo essas funções, né, que são funções específicas. Ou seja, o Sotigui Kouyaté é um ator, né, e ele vai dizer que já existia a arte do teatro na África. Quem faz isso era o griot. Ele griot é um conjunto de profissões, um conjunto de atividades. Todas elas têm a ver com narrativa, mas não é só contar história no sentido de sentar e contar uma história. O ator é uma função griot, por exemplo. O Sotigui Kouyaté, que é um dos griots mais conhecidos pelo mundo, do mundo, né? Ele é um exemplo disso. O Tumani, filho dele, fez um filme até no Brasil, com a Daniela Thomas, por exemplo, é ator também. Agora, não é só ator. Você pode ser diplomata, pode ser outras coisas. Então, acho que colocar os pingos nos is, explicar as coisas explicadinho, ajuda muito, né, para as crianças, para elas verem o que as coisas são. Acho que isso é legal, vale muito a pena. É um outro ponto que eu acho muito importante quando se pensa é, esses mestres de ofício e também esses tradicionalistas que são responsáveis por trazer a genealogia, né, e que são chamados de griots, e são mestres de cerimônia também, né, são também Uhum. chamados de contadores de histórias, é a relação com o sagrado, né? Nas culturas tradicionais africanas, a espiritualidade, nós somos seres espirituais, né? Não se separa o invisível do visível, né? E por isso que aqui, muitas vezes, sob a influência do Ocidente, a gente tem essa tendência mesmo a ver de forma separada, né? A música, a dança, o canto, como áreas distintas. Um griot, ele é um mestre que acumula tudo isso, mas porque isso é da tradição mesmo, isso não é algo separável, né? Digamos assim. Tem uma São complexidade. muitas. É, eu Acho que assim, estava é assistindo legal, esses dias legal um. estudar sobre o assunto, eu penso, é legal estudar sobre o assunto porque que eu penso? A oportunidade da 11.645, 10.639, é a gente ter uma fartura da profundidade para pensar sobre as coisas. Para as questões complexas, respostas fáceis são sempre as piores. Então, por exemplo, fui perguntado aqui sobre editoras pretas, quantas a gente tem? Não sei, não pesquiso o assunto, então eu posso aprender junto. Eu acho a pergunta super legítima, só que eu não sei falar sobre isso. Eu seria errado se eu falasse sem saber. Então, se eu não sei, só que não é uma coisa que eu pesquisei. Então, o que eu penso? Falar sobre griot, eu acho que é legal investigar, estudar. Tem muito material É sobre muito isso, tem complexo. artigos meus. Os Namakala. Os Namakala, dentro do conjunto dos Namakala, você tem um conjunto de clãs
que a gente chama de griots, né? E desse conjunto Namacalas, você tem outros clãs de ferreiros, clãs de tecelão, clãs de pessoas que cuidavam da madeira. Então é isso. E aí entender isso. Então acho que vale a pena contar para a criança, desfazer mal entendidos. Acho que é muito importante isso. Colocar os Tem um pingos livro nos muito is. bom, tem um livro muito bom que é chamado Homens da África. Foi uma das sugestões Ah, literárias na foi folhagem aqui na. muito E bom, ali você falou. é um livro que traz quatro referências, né? Então tem os ferreiros, tem os chamados griots, que griot é uma palavra francesa também. Enquanto essa discussão da palavra se tem esse debate. Pois é, e Pode aí falar. pensando essa coisa de descolonizar, né? Como é que eles, na verdade, se denominam, né? Se Mas você definem. falou do ferreiro, falou do ferreiro, caçador, Ferreiros, né? os tecelões, caçador E o griot. e o griot. Então, É um griot, livro muito ilustrado, assim, com muitas legal, informações né? e Pô, bacana. trata de vários detalhes que é bacana para apresentar para as crianças. Então, tem uma hipótese que a palavra griot vem de griot, que seria uma palavra africana, do conte de africano. Então, essa é Ah, uma é? hipótese. Mas tem outras hipóteses. Eu até posso passar um texto meu. Tem um texto meu que já está publicado, que eu comento isso. O texto está publicado numa. Antes de saber para onde vai, é preciso saber quem se é. É mais ou menos isso. Se botar Ah, eu esse quero. título, Renato Nogueira, está em alguma revista, que eu não lembro qual revista Vou que eu procurar. publiquei, esse recente. E aí você encontra Nogueira, Renato Nogueira, Nogueira sem I, dá uma olhadinha, eu faço um comentário dessas, e tem um outro artigo, que deve sair agora em maio, e que aí eu falo especificamente de Anã, que é a aranha. E nesse texto eu comento do que é atividade griot sob 10 aspectos. Você tem 10 aspectos Ah, da eu quero atividade ler. griot, que aí eu comento, Ótimo. são 10 histórias, tem 10 histórias, cada uma das histórias é uma das funções griot. E uma delas é contar a história, mas não só, no Sim, sentido literal, mais uma sua literalidade. E aí tem as funções, e tem uma que é a música, mas não só. sim. Então tem isso, e tem as famílias, então eu comento rapidamente isso ali, né? Os Cueteus, Sissoko, algumas famílias, Ah, eu quero ler, quero muito mas ler. Eu gosto muito do A Tradição Viva, do Amadou Ampatebá. E o próprio Menino Fula, né? Que é uma assim, biografia dele, e que aí fala das escolas, da sim, formação das crianças, de como desde a infância elas têm acesso aos mestres uhum, das tradições, e como elas vão aprendendo. O próprio Bonifácio Fogo, que é um mestre da tradição oral de Camarões, ele vive na Espanha, em Madrid, mas tem uma hum, entrevista dele muito bacana no YouTube, e aí ele fala que a educação dele, que ele recebeu a educação ocidental, sim, foi para a escola, mas que ele é formado por tudo isso que ele viveu em sua comunidade, né, com seu povo. E ele legal, se bacana. transformou, ele se tornou um contador de histórias ele se tornou um mestre da E, tradição. Ele explica isso, que a contação de histórias ela está dentro da tradição oral, mas que a tradição oral é um universo, né, de ofícios, de exercícios, de possibilidades de vivências, enfim. Tem duas perguntas aqui. Uma da Nice Oliveira. Renato, fale uhum. um pouco sobre o conceito criancista e tem da MC Tami. O que seria educação antirracista? Tem duas perguntinhas aí. Então, criancista tem a ver com o movimento das pessoas que trabalham com as culturas infantis. E pessoas que trabalham com as culturas infantis, as pessoas que trabalham com brinquedoteca, trabalham com brinquedo, trabalham com a brincadeira. Tem várias pessoas que têm, por exemplo, o Território do Brincar, da Renata Meirelles, que é um trabalho muito interessante. Você ali vê muitos criancistas. Tem o pessoal do Tarja Branca também, que é um pessoal que discute brincadeira. Eu procuro Tarja Branca, procura Territórios do Brincar. Você encontra muita gente do movimento criancista. Instituto Alana também, você encontra criancistas, tá? Então seria dar referências. E são pessoas que se ocupam das culturas infantis, mas não falam pelas crianças, né? Mas se organizam junto com as crianças e respeitam a autonomia infantil. Então, criancistas, rapidamente resumindo.
E a segunda em relação à educação antirracista. Uma educação antirracista é uma educação que ela se propõe a combater os efeitos do racismo. Ela parte do pressuposto que a sociedade é racista. Agora, tem muita gente que trabalha isso muito bem. Você está cheia de gente legal escrevendo sobre isso, sobre antirracismos. Você tem trabalhos muito bons. O Jacques Daquesqui, ele organizou um trabalho, já é antigo, né, sobre antirracismo. Então, tem vários artigos no livro que ele organizou, que fala sobre educação e antirracismo, que tem relação direta com isso, né, com combater os efeitos do racismo, com combater o racismo a partir de políticas públicas no campo da educação. Ou seja, é como através de outras narrativas, de contar uma outra história, de um outro currículo. Então, a educação antirracista propõe um currículo que ele, né, reconte, refaça a própria história. Né? Refaça a própria história. Então, tem um debate curricular, eu diria, na educação antirracista. E rapidinho, não sei, para poder ver outras coisas. Eu acho que já ajuda. Acho que o Daquesqui ajuda para ler isso, tá? Vale a pena. O Jacques Daquesqui. Uau, antiéticos. Salve, mestre. Só Dudu Bola presente. Ah, pô, legal. Sou Dudu Bola, pode crer. O Dudu é família. O Dudu é referência aí. Nosso futebol. Meu futebol aí que só Dudu Bola, uma mensagem aí, o pessoal pregou uma peça em mim, né? Me deu a camisa 10 do time. Isso aí é porque Ah, tive que escolher entre estudar o futebol. Mas o futebol era mais ou menos. Mas a camisa 10 aí foi peça de vocês, só Dudu Bola, tá? A minha camisa é 10, a camisa minha Nogueira 10. A minha camisa, cada um tem uma camisa, né? Tem um goleiro que é um, tem um zagueiro, a minha camisa é 10 e eu falar galhofa do pessoal, galhofa da olha, galera. Marta Ferreira aqui dizendo. Pensando sobre os itãs, histórias de orixás que servem de fio condutor para a educação nos terreiros, saberes de tradições aqui na diáspora que transcende os muros do terreiro. Então, pensando aí também nesse repertório, a possibilidade de outras, né, de uma narrativa que contemple mais a nossa pluralidade, né? Os itãs, histórias de terreiro são São bem, importantes. Eu acho que ele tem que viver preferencialmente. Acho que a questão é essa, porque sim, é bom essa vivência para quem tem interesse, para não ser só uma coisa para não usou. folclorizar, né? Agora é importantíssimo. Já está lá, a resistência é lá, né? A resistência começa ali, né? Você pensa que era ser uma pessoa preta no século XVII e XVIII. Um lugar de reunir força, de se organizar, de ter uma família, era uma casa de santo, terreiro, né? Como é a Lorixá, como a Babalorixá, ali você tinha família, ali você tinha um encontro. Então a própria ideia de ser filho, ser pai, ser mãe, santo, tem a ver com isso, especificamente. Fundamental. Os itãs têm Aqui a muito a Thaís. oferecer. Ah. Você concluiu ou te interrompi? Se não, não, sem problema. É isso. Desculpa. A Thaís Tem que Duarte, mergulha. Uhum. minha irmã também, aqui, ó. Como os conceitos. Aí ela foi para a filosofia africana, ó. Como os Hum. conceitos do caminho da barca e da medida balança se aplicam na compreensão da infância. Filosofia quemética, né? Então, eu não fiz essa relação. Ali é um texto, esse meu texto é um texto que eu não estou discutindo infância ali. Exatamente, estou discutindo mesmo filosofia. Estou falando de uma metodologia de fazer filosófico. Não tem relação com infância ali. No texto, o texto que eu discuto, do Menomote, e não, nem Só um instante, Renato. Desculpa. Vai cair a live. A gente é, volta só para concluir, para fechar, tá, tá 5 minutinhos, então bom? depois, só, Tá, vamos lá, tá tá quase, faltando né? 15. Tá faltando 15 segundinhos, vai cair, mas a gente volta Ah, tá, tá. e aí Então, assim, você não tem conclui. relação, não tem relação com infância, esse especificamente.